O Santo Espírito desceu do céu, em plenitude de poder. O Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Eu vou pedir o irmão Cláudio fazer a oração inicial, tá bom? Vamos curvar nossas frontes, falar com nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de sábado, ao qual estamos reunidos entre irmãos, por um propósito tão maravilhoso, que é o batismo do nosso querido irmão Márcio. Amém, meu Deus. Sabemos que às vezes enfrentamos grandes dificuldades e muitas vezes essas dificuldades nos fazem nos afastar de Ti. Mas o Senhor é amoroso, bondoso e gracioso. E a todo momento está nos buscando para que possamos estar junto de Ti, abraçados e sempre renovados a cada dia. Amém. Pai querido, Pai amado, que nesse momento que o Santo Espírito faça a presença no meio de nós, para que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Amém. Mas principalmente, abrace o irmão Márcio em todo o seu poder, Senhor, e que ele continue firme na fé até a sua grande volta. Amém. Pedimos tudo isso, não que haja mérito em nós, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Não era para ter filmado, mas... Vamos lá, vamos começar? Já está? Ah, tá. Ok. Irmãos, essa mensagem de hoje que eu vou apresentar para vocês não é algo que eu planejei, digamos assim. Às vezes eu vou preparar uma mensagem porque eu fui convidado por alguém ou porque eu fiquei projetando por causa da ocasião. Mas é interessante, essa mensagem, eu senti que foi Deus que falou ao meu coração para poder apresentar essa mensagem. Porque eu normalmente, quando eu vou fazer um batismo, eu preparo uma mensagem antes, eu oro a Deus, mas assim, eu tenho andado tão atarefado, muita palestra, muita coisa, muito serviço, muito trabalho. E quando foi essa madrugada, Deus me acordou com essas duas parábolas. E Ele foi falando assim na minha mente sobre essas duas parábolas. Eu quero convidar vocês, para vocês acompanharem comigo,
as coisas que eu ouvi de Deus, né? Deus falando no meu coração, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31, é o verso 31 até o verso 33, é pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Essas duas parábolas, elas precisam ser analisadas para que se tenha uma melhor compreensão daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer dizer em conjunto. Então o ideal é que elas sejam analisadas as duas juntas. Então o texto começa assim: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves dos céus, as aves do céu, vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado ou tudo fermentado. Quando o Senhor Jesus Cristo aqui fala a respeito de a menor das sementes, hoje a gente sabe que a semente da mostarda não é a menor das sementes. Mas assim, a olho nu, para o lavrador, para aquelas pessoas com poucos recursos, para eles a menor semente era de mostarda. Então Jesus falou para eles aquilo que podia ser compreendido por eles, não é? Esse é um ponto assim bom para a gente poder esclarecer. Em primeiro lugar, para que o reino de Deus ele se desenvolva, ele precisa encontrar guarida no coração de uma pessoa como uma semente que é plantada na terra e que se desenvolve a partir de um tamanho minúsculo até se tornar numa grande árvore. É interessante que esse texto aqui, essa ilustração, Jesus, como era um leitor assíduo do Antigo Testamento, Jesus tirou esse texto aqui de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, falando acerca dessa... Ele faz essa abordagem, não é? É uma semente tão pequena, mas ela cresce tanto, de tal forma que ela dá sombra, ela produz sombra. Então, os pássaros vêm e eles se abrigam ali naquela árvore frondosa, e os animais ficam debaixo daquela árvore frondosa. Então ele está falando a respeito do crescimento maravilhoso do reino. E esses dois textos falam a respeito do crescimento do reino. Só que eles apresentam o crescimento de maneira um pouco diferente. Ou seja, a maneira como eles crescem, essa maneira é apresentada de forma diferente. Vamos falar um pouquinho da semente. Uma semente, para que ela possa produzir, é necessário que haja a condição adequada, o solo adequado, a temperatura, todas as condições adequadas para que essa semente possa germinar e crescer e se tornar numa árvore. E só é possível essa semente tão minúscula se tornar uma árvore gigantesca se ela encontrar essas condições favoráveis. O que Jesus Cristo está falando aqui? Ele está abordando a respeito do solo, que ele já tinha falado antes, a respeito do solo. O solo, que ele fala dos diversos tipos de solo, aqui no capítulo 13, ele fala do solo espinhoso, ele fala do solo rochoso, ele fala do solo que fica à beira do caminho e fala daquele solo favorável. Em que solo que essa semente vai se desenvolver? É exatamente nesse solo favorável. Então, o reino dos céus é algo que tem que começar interiormente, ele tem que começar lá no profundo. Aí você vai perguntar assim: mas pastor, então por que todas as pessoas não permitem que esta semente cresça? É exatamente por causa disso. Porque Deus deu a cada um a prerrogativa de fazer a escolha
se vai permitir ou não o desenvolvimento desta semente no seu coração, que é a semente do Evangelho, que é a semente do reino. É exatamente isso. Quando o ser humano vive a sua vida comum do dia a dia, e quantos existem aí pelo mundo, né? Pessoas de diferentes religiões, nacionalidades, cada um preocupado com o seu afé, com as suas coisas, com os seus negócios. Um dia, a semente do Evangelho bate no coração dessa pessoa. E se essa pessoa é alguém que realmente tem ela tem assim uma intuição, já tem uma intuição de Deus, já tem um desejo de conhecer a Deus, ela vai permitir que esse sentimento se avolume, que esse sentimento cresça. Ela vai apreciando aquilo que é dos céus. Isso vai crescendo dentro dela. E vai crescendo de tal maneira que ela fica embevecida por esse sentimento. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o Senhor Jesus, quando ele caminhou aqui pelas terras poentes da Palestina, e ele andou no meio daquelas pessoas, diversas pessoas, não é? O que atraía essas pessoas para o reino de Deus? Na verdade, eu estive pensando isso de madrugada. O que atraía? Eu vou falar para vocês aqui algumas categorias de pessoas que foram atraídas por Jesus. E eu vou começar por dois personagens que não precisavam de dinheiro e não precisavam de riqueza porque eles já eram ricos. Eles também não precisavam de religiosidade porque eles já eram religiosos. Eles não precisavam de um esquema de verdade porque eles já conheciam a verdade. Eles sabiam que ao povo de Deus havia sido entregue os oráculos divinos. Portanto, eles não tinham problemas com relação a isso. Eram ricos, já tinham uma religião e já tinham uma certa convicção. E eu estou falando aqui de José de Arimateia e Nicodemos. Os dois eram membros do Sinédrio. Os dois eram ricos. Os dois eram líderes religiosos. Eram pessoas muito bem resolvidas. Então, por que foram atraídos para o reino dos céus? O que na verdade levou esses dois homens a essa atração? Eu vou falar de mais dois outros homens que também eram ricos, mas eles já tinham certos problemas religiosos, mas eram ricos. E eu estou falando aqui, eu me refiro a Zaqueu e Mateus. Os dois eram publicanos, portanto eram ricos, porque os publicanos tinham dinheiro, mas eles tinham problemas religiosos, diferente dos dois primeiros, tá ok? E vou falar agora de duas mulheres, tá certo? Eu vou falar da mulher que também era rica e que ungiu os pés de Jesus. Era uma mulher rica também, ungiu os pés de Jesus. E ela levou um perfume caríssimo, chamado nardo, num vaso também caríssimo, que era um vaso de alabastro. E ela quebrou aquele perfume para liberar aquele perfume, ungiu os pés de Jesus. Era também uma mulher rica. O que atraiu essas pessoas para perto de Jesus? Eu vou falar de mais uma personagem, uma mulher com fluxo. Essa mulher também era religiosa, muito religiosa. Mas essa mulher tinha uma enfermidade. Mas me parece que ela não tinha problemas, pelo menos não a princípio, com dinheiro. Porque ela gastou toda a sua fortuna, tudo que tinha com os médicos. Então ela tinha para gastar. Mas ela ficou empobrecida porque ela acabou gastando tudo. Mas a gente vai observando que essas pessoas, elas não foram buscar o reino de Deus por causa da beleza das árvores, do perfume das flores, dos animais que não mordem, né? Das aves que pousam no nosso ombro. Não foi por causa dessas coisas. Na verdade, eu estive pensando que o que vai explicar a razão da atratividade dessas pessoas para Jesus é a segunda parábola.
Disse-lhe outra parábola, verso 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, tudo fermentado. Aí eu estive pensando, você sabe, irmãos, teólogo é aquele camarada que gosta de pensar, né? Está sempre pensando, e busca para cá, busca para lá, né? E eu fiquei pensando, na Bíblia, o fermento não é símbolo de uma coisa boa. O fermento é símbolo de uma coisa ruim. Se você pegar lá numa concordância e colocar a palavra fermento, você vai ver que Jesus fala do fermento dos fariseus. Não é? O que é o fermento dos fariseus? Hipocrisia, fofoca, calúnia, não é? Quando você fala em fermento na Bíblia, o fermento é símbolo de pecado. E o pecado, irmãos, ele tem uma característica. É uma característica peculiar à humanidade. E vocês vão concordar comigo. O pecado se alastra com muita rapidez. Vocês sabem por quê? Que para a mídia não é muito interessante falar de coisas boas, né? Dizer, olha, em tal cidade está havendo já uma certa diminuição dos índices de contaminação e tal. Seria bem interessante, né? Falar sobre essas coisas. Olha, vai haver um grande evangelismo. Está vindo aí um evangelista famoso dos Estados Unidos ou da Europa e ele vai trazer uma mensagem muito boa. Olha, faria bem se você, nosso telespectador da Record, da Globo, né? Se vocês fossem lá ver esse evangelista, porque vocês vão ganhar muito, vocês vão ter um crescimento fantástico no caráter de vocês. Eles não têm interesse nisso, irmãos. E por que eles não têm interesse? Por que a mídia não tem interesse? Sabe por quê? Porque notícia boa não se espalha, não vende, não cresce. É muito difícil. Quer dizer, é claro que cresce, é claro que vende, mas numa proporção muito menor do que a notícia ruim. Então, quando alguém fala assim, olha, você está sabendo que o irmão fulano de tal, ancião de tal igreja, você está sabendo que tem um boato aí que ele está traindo a mulher dele? Ah, rapaz, tem um boato, às vezes o negócio não é nem verdade, né? Aí o outro falou, você está sabendo que a fulana me falou que o ancião, eu acho que é o fulano de tal, está traindo a mulher? Aí o outro já vai passar para o outro e vai dizer assim, você está sabendo que o fulano de tal, que é da igreja tal, está, olha, cheio de prostituta. Aí a coisa vai... E notícia ruim. Sabe o que é isso? É o pecado. O pecado se espalha com muita facilidade. Só que tem uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas esquecem. O pecado, tanto o meu próprio, quanto o pecado de outros, que provoca tanto rebuliço, o pecado traz sofrimento. O pecado traz sofrimento tanto para quem peca, como para quem é vítima do pecado, vítima de terceiros. Então ele se espalha rapidamente, ele vai crescendo, ele vai no crescendo e ele se espalha rapidamente. E agora eu vou falar algo para vocês, e vocês possivelmente vão concordar comigo. O que atraiu a essas 6 pessoas que eu citei aqui, o que atraiu essas 6 pessoas para Jesus? O que foi que atraiu essas 6 pessoas para Jesus? E eu vou dizer para vocês categoricamente, eles todos reconheceram que Jesus tem a solução para o problema do pecado. Nicodemos, José de Arimateia, Mateus, Zaqueu, esses homens não precisavam de dinheiro e nem estavam querendo isso, não é? Aquela mulher que ungiu os pés do Senhor, não era isso. Na verdade, eles queriam resolver o seu problema com o pecado, porque todos nós temos problemas com o pecado. Eu não estou falando aqui de pecados ocultos, eu não estou falando aqui de pecados acariciados, eu estou falando do pecado como essência. Todos nós temos problemas com o pecado como essência. E eles viram que Jesus, ele tem a capacidade de resolver o problema do pecado como essência.
Porque ele vai no âmago do negócio. Ele promete erradicar a nossa natureza pecaminosa. Essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande solução. Aí você vai dizer, mas pastor, por que Jesus Cristo então comparou o reino dos céus ao fermento, se o fermento é o símbolo de uma coisa ruim? Ah, que maravilha, este é o ponto, né? Aí chegamos ao ponto, este é o grande ponto. Jesus está dizendo que ele gostaria que o reino dos céus fosse disseminado com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, assim como o fermento. Assim como a notícia ruim. A notícia ruim, ela se espalha muito rapidamente. Ele gostaria que a notícia boa, as boas novas, significa isso, a notícia boa, a boa notícia, o evangelho. Ele gostaria que o evangelho fosse disseminado da maneira como é disseminada uma notícia ruim. Imagine-se agora a TV Globo. Eu não sei muito o nome de TV, porque eu sou meio ligado tem a Record, tem qual mais? Aí a Bandeirantes, tem a SBT, não é? Imagine se essas TVs, elas estivessem hoje noticiando, pessoal, olha, hoje, vocês acessem alguns canais adventistas, porque, olha, vai haver mensagem maravilhosa nos canais adventistas hoje. Amanhã é domingo, tem igrejas que vão aí apresentar os seus programas, a Igreja Batista, a Metodista, não é? A Católica, não é? Mas ninguém faz isso, por quê? Porque quando fala do Evangelho, não é interessante. Não é interessante. O interessante é aquilo que tem a ver com o pecado. O que apela para o ser humano é exatamente o pecado. De vez em quando, a gente se depara com algumas situações, né? E até conosco mesmo. Por exemplo, se você tem aqui duas situações. Você tem ali uma situação em que uma pessoa está fazendo uma grande doação para um orfanato ou um asilo. Uma coisa muito legal. Ela acha que ninguém sabe, mas as pessoas sabem. E algumas pessoas se prepararam para ir lá, para filmar, para mostrar que coisa bonita que ela está fazendo, né? Aí, olha, eu vou convidar vocês, para vocês irem lá comigo, para ver as doações que essa pessoa está fazendo. Mas ela acha que ninguém sabe. Aí você recebe uma outra notícia de que ali na outra rua está acontecendo um outro evento, né? Ali está acontecendo um evento assim, diferente também, tá certo? Então ali eles estão fazendo um churrasco, né? E eles vão oferecer para a população gratuitamente e vai ter um cantor famoso aí da mídia que vai cantar lá. Onde vocês acham que as pessoas vão? Me respondam, irmã Eli, onde? Hã? Quer responder para mim, Eleutério? Exatamente, sabe por quê? Porque a nossa tendência, a nossa inclinação, infelizmente, é para o pecado, é para o mal. Então agora eu entendo por que Jesus Cristo comparou o reino dos céus ao fermento. É porque ele quer que o evangelho seja disseminado assim como o fermento. E quem é o disseminador? Somos nós como igreja. Nós disseminamos a mensagem do evangelho. Então ele gostaria que nós fôssemos até as pessoas e plantássemos a semente, aquela sementinha pequenininha, porque quando eu falo para alguém que existe salvação, que existe um Salvador, que existe alguém que está preocupado com elas, quando eu falo isso para as pessoas, eu estou plantando a semente do evangelho no coração delas. E as pessoas que são sinceras vão aceitar e vão se inclinar e vão entregar a vida a Jesus Cristo, e elas mesmas vão se tornar disseminadoras desse evangelho. E aí o evangelho vai como uma semente, vai. Sabe, irmãos, às vezes uma situação ruim, como uma pandemia, acaba despertando em nós. Chega aqui, Márcio. Chega até aqui. Às vezes uma pandemia acaba despertando em nós um senso de pecado. Porque às vezes uma situação como uma pandemia,
um terremoto, uma guerra, uma inundação, um tsunami, acaba mexendo com a gente, não é, Márcio? Você começa a pensar assim, meu Deus, eu um dia pertenci à comunhão dos santos e hoje eu estou aqui e veio essa pandemia, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu só sei de uma coisa, se eu for apanhado com o fermento do pecado no meu coração, eu estaria irremediavelmente perdido. E o Márcio pensou isso, não foi, Márcio? Foi uma coisa ruim que despertou em você uma coisa boa, não foi? Isso também pode acontecer. Então vejam, irmãos, até as coisas ruins que acontecem no mundo, Deus transforma em bênção para o seu povo. O Márcio decidiu aceitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu retornar para a casa paterna, para a casa de nosso Pai Celestial. Eu gostaria de convidar aqui a nossa secretária, a irmã Francis, para que nós fizéssemos o voto batismal. Vamos fazer o voto batismal. E temos que saber, Márcio, da sua disposição, né? Do seu desejo, do seu interior, daquilo que está no seu coração. Vou fazer algumas perguntas para você e você deverá então responder a essas perguntas, tá bom? Eu vou fazer um resumo do voto batismal, ok? Márcio, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Sim. Você aceita a doutrina bíblica da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Você está disposto a viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme interpretados e ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Você está disposto a usar a sua influência, seus recursos financeiros e toda a sua vida, sua disposição para poder disseminar essa verdade, essa mensagem de Jesus Cristo a todo mundo? Sim. Você acredita que Jesus Cristo, que a sua vinda é a bendita esperança do cristão, que pessoas de todas as idades e que pessoas de diversos locais estão se preparando para o encontro com Ele? Você gostaria de fazer parte dessa comunidade que aguarda o Senhor Jesus Cristo voltar? Sim. Você acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia? É uma igreja que tem o dom de profecia que foi manifestado através da irmã Ellen Harmon, que se tornou Ellen White, que ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões. Foi chamada como uma mensageira para poder ajudar o seu povo nos últimos dias? Acredito. Acredita? Eu vou te perguntar agora algo. É importante isso. Você gostaria de ser batizado por imersão, assim como o Senhor Jesus Cristo foi batizado por imersão? Sim, quero. E você gostaria de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em caráter mundial, mas aqui da igreja local, que é a Igreja de Maricá? Quero, tá sim. Amém. Louvado seja o Senhor. Então vou chamar a nossa secretária aqui, irmã Francis, para que a senhora então faça uma oração, né? Pedi o nosso primeiro ancião que se aproxime também, chegue aqui perto, tá? E nós vamos então fazer, irmã Francis, por favor, orar pelo Márcio, pedir a bênção de Deus para ele. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que estamos na tua presença, por o sábado que o Senhor nos concedeste, e queremos dizer que estamos muito felizes pelo retorno de Márcio à tua casa. Amém. Ó Pai de amor e de bondade, abençoa a tua igreja na face da terra, e toma, ó Senhor Deus, os teus filhos em teus braços. Amém. Ser com o Márcio, com a família, para que doravante possa seguir, ó Senhor Deus, os teus passos, Pai. Que a família seja tão abençoada, que possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Amém. Senhor. Louvado seja. Continua, né, com essa mensagem, ó Senhor Deus, e que possamos agora realizar o batismo do Márcio e que ele se torne fiel para sempre, até a volta de Jesus. Amém. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que pedimos, em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Então eu gostaria de finalizar essa mensagem fazendo um apelo para você. Se o Evangelho encontrou guarida no seu coração, se essa semente do Evangelho, se ela está germinando no seu coração, aceite ao Senhor Jesus Cristo, aceite a sua verdade, aceite a sua mensagem, assim como o Márcio fez,
que você também possa aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque o tempo é breve. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui nessa terra, então hoje é o dia da preparação. Você não gostaria de dizer assim comigo: Senhor Jesus, entre em meu coração, faça morada, eu quero viver contigo no lar celestial. Você gostaria de levantar a mão comigo? Vocês gostariam de levantar a mão e dizer: eu quero subir com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Mergulhar de máscara é sufocar. Cuidado aí. Irmãos, nós estamos aqui para cumprirmos a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Foi Ele que nos ordenou para que saíssemos e pregássemos o Evangelho e batizássemos para a salvação de todo aquele que crê. Vamos então ao batismo. Elevado Pai Celestial, bendito seja o teu sagrado nome. Senhor, tu chamaste o irmão Márcio e ele aceitara o teu convite. Por isso, ó Pai, como ministro do teu santo evangelho, para cumprir a comissão evangélica, eu batizo o irmão Márcio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Isso, a gente pode ficar muito tempo. Agora você está de volta, glórias, anjos mil entoam, glória ao Messias da paz, é o santo coro, dando seu louvor, pois se agora, graças a Deus, tudo certo. Eu estou tranquilo, mas... Ok, acabamos de realizar o batismo do irmão Márcio. Ele agora já é um adventista do 7º dia e nós estamos felizes com isso. E nós vamos então dar uma retomada no restante da cerimônia. Eu vou convidar nosso ancião, o irmão Cláudio, para ele fazer a oração inicial. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor, em agradecimento principalmente pela decisão do irmão Márcio. Amém, Pai. Amém. Sabemos que ele terá um momento agora de maior comunhão contigo e sabemos que também teremos muitas dificuldades nesse caminho. Mas temos a certeza que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, estará ao seu lado, Amém. o conduzindo, o orientando e o levando nos seus braços. Amém. Para a grande vitória daquele dia do Teu retorno, a nova Canaã Celestial. Pedimos isso, não que haja mérito em nós, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, agora nós temos aqui um grupo que foi formado especialmente para poder prestar uma homenagem ao irmão Márcio. Irmão Márcio, vamos virar para lá para a gente poder assistir esse cântico especial em homenagem a você e em louvor a nosso Deus. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você.
só basta lhe pedir perdão. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa que está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho entrou. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Que homenagem, Márcio. Eu ficaria feliz de receber uma homenagem dessa. Agora, Márcio, a gente gostaria de entregar para você uma cesta básica espiritual. Nossa secretária está com essa cesta básica e nós vamos começar aqui pelo certificado. Eu gostaria de saber das mãos de quem você gostaria de receber o certificado. Está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, em harmonia com a ordem de Jesus Cristo. Márcio Augusto Rodrigues Ramalho foi batizado em Maricá no dia 27 de junho de 2020 pelo pastor Josimiro Albino Nascimento e foi recebido como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Maricá, da Associação Rio Fluminense. Vai assinado aqui por mim, pela secretária, não é? E a gente gostaria de saber das mãos de quem você gostaria de receber esse certificado. Da esposa. Da esposa. Então vamos lá. Evelyn, aqui está. Obrigado. Agora eu vou passar para você aqui o que tem aqui na cesta espiritual, ok? Você vai receber uma revista do novo membro e vai receber também um DVD sobre a revista do novo membro, 10 passos para tornar-se um conquistador de almas, olha que maravilha, escrito pelo pastor Gilson, ouvindo a voz de Deus para você poder dar o estudo bíblico para alguém que você sabe que precisa. Isso aqui é para você poder continuar crescendo, para você desenvolver a sua maneira de agir como adventista do sétimo dia, aqui para você desenvolver os seus talentos, você descobrir qual é o seu talento para você poder usar para Deus, tá certo? Você também vai receber um adesivo para você botar em algum lugar de sua preferência, a oferta sou eu. Vai receber também um envelope do jovem adventista, um envelope da sua mordomia cristã, e mais aqui o DVD com os ensinos para como você agir como adventista do sétimo dia. Então, essa cesta básica aqui, você gostaria de receber das mãos de quem? Da minha esposa. Da esposa também? Excelente, isso é muito bom, né? Você está reconciliando tudo hoje, né? Amém. Hoje já ficou tudo... A Bíblia, pastor. A Bíblia. Sim, a Bíblia vai separar, aqui eu vou perguntar das mãos de quem, né? Então, irmã, passa para ele pegar para ele. Isso, maravilha. E agora a Bíblia, essa Bíblia vai com a dedicatória. Querido irmão Márcio Augusto, seja bem-vindo à comunhão da Igreja Remanescente para apressar e aguardar a vinda de Jesus. Por seu batismo em 27 de junho de 2020, pastor Josimiro. Você gostaria de receber das mãos de quem essa Bíblia? Meu pastor. Que maravilha! Agora, que homenagem, né? Então aqui está. Obrigado. Tá? Deus abençoe você. Amém. Bom? Deus abençoe.
Bem, pessoal, nós então assim estamos encerrando essa programação. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Nós temos ali um grupo, né, que está participando conosco. Muito obrigado por vocês terem comparecido e nós vamos agora fazer então a oração final. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela decisão e pelo batismo do nosso irmão Márcio. Senhor, continue trazendo pessoas sinceras para o teu redil, ovelhas do teu redil, do teu rebanho. Dá-nos, ó Deus, capacitação, coragem, habilidade para continuarmos pregando o teu evangelho. Amém. E que o irmão Márcio, ele se torne de fato, Senhor, alguém muito comprometido em pregar este evangelho, a fim de não somente aguardar, mas apressar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Amém.